Quero agradecer a Anderson, o meu pastor, por este momento, por este convite, para que eu possa estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouco da palavra de Deus, compartilhando um pouco do reino, e fico muito feliz que é mais uma oportunidade de conhecer os meus amados irmãos em Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé e abrissem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, iniciando-se do versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, iniciando-se aí no versículo 10. Tema: a quem eu te enviar irás. Eu quero falar nesta noite sobre os discípulos chamados e enviados por Deus para uma missão divina. Os discípulos chamados e enviados por Deus para uma missão divina. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Eu vim parar de chuva. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Diz assim: ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Respondeu-lhe ele: eis-me aqui, Senhor. E ordenou-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui também tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Pois eu te mostrarei o quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Partiu Ananias, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como uma escama e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E tendo tomado o alimento, ficou fortalecido. E depois demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Que Deus possa aplicar esta porção sublime da palavra de Deus em nossos corações. Vamos orar, pedir aos irmãos que curvassem suas flores. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus a orientação do céu. Pai Celestial, Espírito pessoal, perfeitamente bom, que criou e continua criando todas as coisas pela força do teu eterno poder. Encontramos-nos nesta noite diante da tua presença e queremos te agradecer por todas as dádivas que o Senhor tem nos concedido. Queremos te agradecer pelo dom da vida. Queremos te agradecer por este momento e por esta oportunidade de estarmos tendo um encontro contigo neste lugar. E queremos te pedir que o Senhor nos dê a tua direção pelo teu Espírito. Que o Espírito que nos dá sabedoria, entendimento e conhecimento da tua palavra. O
Teu Espírito possa ter plena, total e absoluta liberdade para interagir conosco através da Tua palavra. E que toda seta contrária, toda maquinação do mal, toda infiltração, tudo aquilo que foi planejado, que foi construído no oculto contra as nossas vidas, que o Senhor neutralize, que o Senhor quebre, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a Tua palavra ela tenha todo esse fluir, todo esse fluxo e refluxo para falar conosco nesta noite. Nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, este que vive e que reina para sempre. Amém. Amém. Assentai-vos. Queridos, discípulos chamados, enviados por Deus para uma missão divina. Discípulos chamados, enviados por Deus para uma missão divina. Quero dizer que todos vocês que se encontram aqui nesta noite, Deus está chamando para uma missão específica no reino de Deus. Queridos, ser discípulo em pleno século XXI é o grande desafio do reino dos céus, como também das igrejas. Construir discípulos que tenham uma percepção de algo que se deve fazer no reino de Deus está sendo um grande desafio. Primeiramente, o discípulo ele tem que ter as bases e as características que o identifica como discípulo a partir da sua relação com Cristo, este mesmo que te chamou para ser discípulo. O discípulo perpassa a ideia religiosa. O discípulo não é só construído a partir de estar no templo, louvando, celebrando e cultuando a Deus. Ser discípulo é ter percepção, é ter sensibilidade, é ter espiritualidade, é ter em mente uma dimensão de fé. Ser discípulo verdadeiramente é ser um seguidor de Cristo, tendo Cristo mestre por excelência. Os discípulos, enfim, eles não têm títulos, eles não são reconhecidos do ponto de vista de uma igreja. Ser discípulo não é ter algo que o identifique a partir daquilo que ele faz, a partir daquilo que ele executa na sua missão na igreja. Ser discípulo não é ter título de pastor, não é ter título de obreiro, não é ter título de evangelista, não é ter título de apóstolo ou outras determinações, outras funções que são colocadas. Ser discípulo é identificar-se com Cristo. Ele pode até não ser conhecido dos homens, mas ele é conhecido de Deus. Amém. Queridos, nesta noite, eu quero, esta é a minha vontade, eu entendo que seja a vontade suprema de Deus, que esses discípulos que se encontram aqui nesta noite, eles sejam levantados e encaminhados para uma visão no reino de Deus. Amém. A partir desse texto que lemos, a gente vai observar algumas coisas, algumas características básicas dos discípulos que são chamados e que são enviados por Deus para uma missão divina neste reino. E essas características eu quero primeiramente desenvolver duas que eu acho que são fundamentais para identificar os discípulos a partir desse texto. Primeiramente, ser discípulos enviados por Deus para uma missão divina, entende-se que esses discípulos, primeiramente, que ele deve ser, entender que o centro da missão é Deus e não ele. Olhe bem, os discípulos que são chamados e enviados por Deus para uma missão divina no reino de Deus, ele precisa, acima de tudo, entender que o centro da missão é Deus e não ele. Veja bem, Deus tinha uma missão específica
significa que era trabalhar a vida de Saulo. Era um homem que vivenciava a experiência de perseguir o povo de Deus. Ele tinha ordem dos sacerdotes e de toda a estipe religiosa de Jerusalém para perseguir os cristãos, para matar os cristãos, para fazer com que os cristãos não saíssem aos campos, aos guetos, aos palácios para pregar a palavra. E ele tinha a ordem dos sacerdotes, da elite religiosa, para perseguir e destruir todos aqueles que fizessem menção do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas havia um discípulo desconhecido dos homens, desconhecido da igreja, desconhecido dos irmãos, desconhecido dos homens, desconhecido da elite religiosa de Jerusalém. Era um discípulo desconhecido, mas desconhecido dos homens, mas conhecido de Deus. Talvez você que esteja aqui nesta noite, você seja um discípulo que as pessoas não te conhecem. Elas não sabem da importância do reino e da importância da sua vida na construção do reino de Deus. Mas sabe de uma coisa? Deus te conhece. Aleluia. Deus chegou e direcionou uma ordem específica para um discípulo chamado Ananias. E nesse primeiro momento, Ananias entendeu que a missão não era dele e que a missão era de Deus. E é extremamente importante que nós aqui nessa noite possamos ter este entendimento de que quando Deus te levantar ou está te levantando para uma missão secreta, você entender que não depende exclusivamente de você, mas depende a missão daquele que desceu aos céus, daquele que é soberano, daquele que criou todas as coisas, daquele que continua criando todas as coisas, daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. A missão é daquele que derrotou o inferno, que destruiu as trevas, que quebrou os laços e os agrilhões de Satanás, que quebrou a força do inferno e que fez prosperar o seu reino. A missão é dele. E nós, enquanto discípulos, devemos estar submissos, perceptível àquilo que Deus quer executar. Muitas vezes, nós pensamos que o reino de Deus ele vai parar ou as coisas não vão acontecer porque a gente pensa, entende que depende de nós. Às vezes alguém diz, olha, eu não vou sair para uma missão que Deus estabeleceu enquanto essa igreja, para evangelizar, para pregar a palavra, para sair por esse bairro de Águas Claras, e às vezes a gente diz, eu não vou, como se a missão do reino de Deus dependesse de você. A missão não depende de você, a missão não depende de mim, a missão não depende de nós, a missão depende de Deus e os meios e os mecanismos que Ele vai utilizar para cumprir o projeto dele enquanto implantação do reino, enquanto propagação do evangelho, enquanto salvação da humanidade. Entenda que você é simplesmente um instrumento, um canal de Deus para executar essa missão. Eu me lembro que um determinado profeta, ele parou e disse o seguinte: Senhor, estão procurando tirar minha vida. E só eu fiquei em Israel, e só eu, olha, perceba quantas vezes ele utilizou a palavra eu, utilizando o ego, o eu, ou o id, ou o ego, ou o id. Ele utilizou na sua argumentação com Deus. Ele disse, Senhor, só eu fiquei, mataram todos os teus profetas, e só eu estou vivo, e só eu posso executar a missão. E Deus disse, olha, Elias, presta atenção, você é simplesmente um instrumento no meu projeto divino. Saiba que existem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Existem 7.000 que eu vou utilizar para fazer a minha obra. Você, não adianta você pensar que a minha obra gira em torno de você, que tudo que Deus quer fazer depende de você. Eu até entendo este questionamento de Elias, porque Elias fora um homem que tivera muitas experiências com Deus. Elias orou, o fogo desceu dos céus. Elias sentou no monte e ordenou que o fogo descesse sobre os exércitos que vieram confrontá-lo. Elias teve uma profunda intimidade na sua relação com Deus, e por isso ele estava entendendo que ele era o poder e que ele era tudo para executar a obra de Deus. E Deus disse, olha,
você não é nada. Você está na sua caverna, abatido, oprimido, você é simplesmente um instrumento. Aí Deus disse para Elias: saia, levante, veja que há grandes planos que eu tenho em sua vida. Vai, unge Azael como rei de toda a Síria, e unge a Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. Então Deus tinha algo para executar, e que ele estava pensando, entendendo que ele era a exclusividade no reino de Deus. O discípulo que quer ser enviado para uma missão precisa entender: você não é exclusividade. Deus vai te utilizar nos meios, nos mecanismos, nas ações que Deus tem e pretende utilizar. Saiba que você é simplesmente um canal para abençoar e para salvar outras vidas. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa que eu acho interessante também nesse texto é que os discípulos chamados e enviados por Deus para uma missão no reino, ele precisa entender que a missão do reino tem suas implicações na terra. Olha bem, o discípulo, ele entende que ele não é o centro da missão, mas ele também tem que entender, o discípulo, ele tem que entender a missão do reino e suas implicações na terra. Por que isso, pastor? Por que suas implicações na terra? Quando Deus vai a Ananias e ele se coloca na posição para executar a missão que Deus quer que ele execute, Deus dá toda uma dimensão de entendimento para Ananias de que ele estava, a partir do reino de Deus, sendo utilizado como instrumento. E eu quero dizer, queridos, que o reino de Deus, o discípulo precisa entender. Ora, se você outrora estava desgarrado como ovelha, você não tinha perspectiva de vida, estava distante e indiferente aos pactos e às promessas de Deus para a sua vida, você não conhecia Deus, mas a graça e o amor de Deus recaiu sobre a sua vida. Aleluia. E Deus te comprou com um preço muito grande, te restaurou, te restabeleceu, te justificou, te salvou e te implantou no reino de Deus. É porque Ele tem uma missão para você nesse reino. E se Ele tem uma missão para você nesse reino, você precisa compreender a lógica desse reino, porque a lógica do reino de Deus não é a nossa lógica, não é a nossa forma, não é a nossa percepção de pensar enquanto o reino de Deus. Muitas pessoas pensam o reino de Deus a partir da sua cabeça, a partir da sua religiosidade, a partir da sua concepção de Deus, a partir daquilo que eu entendo que Deus é, a partir daquilo que eu enlato e trago Deus para a minha compreensão. Deus não se ajusta à sua compreensão, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. E quando eu falo de implicações no reino de Deus, todo discípulo precisa compreender essas implicações, e eu vou dizer uma implicação. O livro de João diz assim, capítulo 15: você não escolheu a Deus, mas foi Deus que te escolheu e te designou para que vais e dê frutos e o vosso fruto permaneça para a eternidade. Qual é a implicação aqui? A implicação, irmãos, é que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele transportou você para o reino para você compreender algumas coisas. Por exemplo, qual é a lógica humana? Se alguém te der uma tapa na face, a lógica humana é você deve dar outra. Se alguém na lógica humana te feriu ou te agrediu, você tem que ferir e agredir. Se alguém te odeia, você tem que odiar. Essa é a lógica humana. Aí Deus, na sua infinita sabedoria em Cristo Jesus, que transmite todas as coisas que provém, que promana do reino de Deus, vem até os homens com uma outra lógica da revelação divina que é jogada aos homens para que os homens adentrem nessa lógica, penetrem nesse reino e tenham uma concepção diferente de vida. Qual é a concepção diferente de vida? O reino propõe outra. O reino diz assim: se alguém te pedir uma capa, dê a outra capa. Se alguém te ferir no rosto, dê a outra face. Se alguém está te odiando, você deve amar quem está te odiando. Então, se orai pelos vossos inimigos, por todos aqueles que vos perseguem, essa é a implicação dos céus na terra. A lógica do reino de Deus é construir uma outra lógica da lógica que nós vivenciamos. Então, o discípulo precisa compreender que o reino de Deus emana e promana dos céus, e que dos céus desce até nós através de uma outra lógica. Então, o reino de
Deus está lhe ensinando que esse reino você não pode militar com as suas armas que você utiliza do ponto de vista do seu cotidiano. Então, se você está no seu cotidiano, você não tem que usar as armas da lógica humana. Quais são as armas da lógica humana? São as armas que você utiliza na construção, no confronto do cotidiano da sua existência. Aí Deus muda essa lógica. Você tem que usar as armas espirituais para confrontar as armas carnais. Não utilizando as armas carnais, mas as armas espirituais. Aí Paulo, o apóstolo, diz assim, que a luta, que a arma da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer sofisma, altivez e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, a lógica do reino de Deus tem que ser a lógica espiritual. Então, as armas são espirituais e você vai utilizar para quebrar as armas do inimigo, para quebrar as forças de Satanás, para quebrar a lógica do inferno e para vencer na vida somente, exclusivamente com as armas espirituais. Por isso que a lógica do reino, ela é diferente da nossa lógica construída. Então o discípulo enviado, chamados e enviado para uma missão, compreende duas coisas. Primeiro, que a missão não está focalizada em você. A missão, ela é divina e você é um instrumento para executá-la. Segundo ponto, você entender que o reino de Deus tem suas implicações na terra e muda a sua lógica para a lógica de Deus. Terceiro ponto, que deve ser importante para os discípulos nessa noite, que querem ser enviados por Deus. Fica aqui uma orientação, que todos aqueles que são enviados para uma missão no reino de Deus, ele deve estar disponível para Deus. Veja aí no versículo 10, diz assim, 9 e 10, diz assim, ó, está aqui, Atos 9 e 10, está aqui, diz assim: ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui. Olha, quando Deus, olha aqui, presta atenção nisso aqui que é interessante. Se Deus está querendo te enviar e te chamando para uma missão, aliás, vou falar a palavra, Deus está lhe vocacionando para uma missão. Essa palavra vocação, ela é uma palavra grega que significa vocare, que significa chamado interior. Deus está lhe chamando no seu íntimo para uma missão. Para você executar, o primeiro passo que Deus requer no discípulo é que ele esteja disponível para Deus. Quando Deus disse a Ananias, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Ele estava disponível para Deus. Muitos de nós, Deus está chamando para uma missão divina e nós não nos disponibilizamos para a missão. Por quê? Às vezes estamos presos aos emaranhados, às construções do nosso cotidiano. Às vezes estamos presos ouvindo uma televisão, às vezes estamos presos vendo um futebol ou algo que nos prende a essa realidade. Mas o discípulo, na sua plenitude, quando Deus fala com ele, ele ouve, obedece e se disponibiliza para fazer a missão. Veja o que Deus falou com Jeremias: Jeremias, desce à casa do Senhor, desce à casa do oleiro, e eu lhe farei ouvir as minhas palavras. Está lá no capítulo 18 de Jeremias. Jeremias imediatamente levantou e foi à casa do oleiro. A disponibilidade do discípulo. Então, quando você for convocado para uma missão divina, se disponibilize, se despreenda das coisas do cotidiano, dê prioridade à obra de Deus, dê prioridade à missão que Deus estabeleceu. Eu vou traduzir numa linguagem mais prática. Um amigo me ligou e disse: pastor, hoje tem um jogo do nosso time, bora? Eu disse: hoje infelizmente eu não vou poder, porque hoje a gente tem um compromisso aqui, não vou poder, tem um compromisso, né? Não estou disponível para esse jogo.
mas me disponibilizei para estar aqui com os irmãos. Então, o reino de Deus requer disponibilidade. Quando Deus te chamar, não se prenda não. É o quê? Largue tudo e vá fazer a obra de Deus, porque você receberá a recompensa do céu. Amém? Foi isso que Ananias fez. Se disponibilizou e foi fazer a obra de Deus. Segundo, terceiro ponto. Os discípulos que são chamados e enviados para uma missão, olha aí, terceiro, guarda isso aí, ó. Nós falamos que o discípulo, ele tem que entender que Deus é a prioridade, não ele. Segundo, que ele tem que entender as implicações do reino de Deus. Terceiro, ele está disponível para Deus. Quarto, ele deve ser obediente ao chamado. Veja, versículo 11, diz assim: e ordenou-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Veja bem, foi só a obediência de Ananias. Ele foi extremamente obediente, ele foi submisso, ele não questionou. Deus chamou, ele saiu da sua posição e ouviu, entendeu o que Deus queria e foi obediente. Às vezes, muitos de nós, e aí eu me incluo, muitos de nós, às vezes, Deus está falando conosco, determinando algo para nós, falando a missão para nós, e às vezes nós não somos obedientes. E por não sermos obedientes, perdemos a bênção de Deus. Fica só aqui claro para a gente que uma das coisas que Deus mais requer do seu discípulo é obediência. Então, você sendo obediente à palavra de Deus, toda a plenitude de Deus se cumprirá em sua vida. Amém? Glória a Deus. Quinto, os discípulos chamados e enviados por Deus para uma missão divina são aqueles que estão sendo preparados para abençoar. Veja aqui esse versículo 17 que diz, ó: e partiu Ananias, entrou na casa, impondo-lhe as mãos e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vias, enviou-me para que torne a ver e esteja cheio do Espírito Santo. Então o discípulo, ele é canal de bênção para abençoar, vale a redundância, canal de bênção para abençoar as outras vidas. Deus levou Ananias como discípulo para impor as mãos sobre Saulo. E além disso, para abençoar, o discípulo do Senhor tem que ser um ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando ele põe as mãos, as escamas caíram dos olhos. Ou seja, o homem estava sem a visão espiritual, estava fechada. Quando o servo de Deus, o discípulo, colocou a mão, as escamas caíram e aquele homem passou a ver as coisas na sua plenitude espiritual. Tanto é que ele se transformou em um dos grandes evangelistas da Bíblia. Ele escreveu as cartas, as epístolas e foi um dos grandes homens que prepararam vários discípulos para o reino de Deus. Então, você, discípulo, tem que ser um canal para abençoar. Ora, você não tem que ser um canal para amaldiçoar as pessoas. Você tem, no lugar onde você chegar, as pessoas estão dizendo: chegou um discípulo do Senhor para me abençoar. Mas o que a gente percebe em contrapartida, é que existem muitos discípulos que não conseguem ser bênção para as outras pessoas. Aonde ele chega, tem chateação. Aonde ele chega, tem briga. Aonde ele chega, não tem união. Aonde ele chega, não tem o prazer de se sentir um homem de Deus naquele local. Ele chega tumultuando, brigando, não consegue agregar, não consegue somatizar com as pessoas, não tem relacionamento interpessoais com a pessoa, mantém-se o fluxo da distância, o refluxo dele é extremamente complicado, ele não consegue fluir como um ser que flui. Por isso, esse versículo nos diz que o discípulo tem que ser abençoador. Você tem que abençoar o seu vizinho, abençoar o seu lar, abençoar a sua casa, abençoar aqueles que estão precisando e orar por aqueles que estão necessitando de oração, para que a unção de Deus esteja sobre a sua vida. As pessoas me perguntam: o que é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo de Deus? Há uma preocupação generalizada das pessoas. Poxa, o que é que eu faço? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou lhe dar uma dica. Uma dica simples.
que Jesus fez. Ame as pessoas na sua plenitude. Ame o seu próximo, é um dos mandamentos. A partir daí, você amando, cuidando, trabalhando, orando, intercedendo pelo seu próximo, Deus vai te abençoar e vai te encher rica e poderosamente. Amém? Amém. Para concluir, os discípulos que são chamados e enviados por Deus para uma missão divina, ele precisa acreditar na transformação do ser humano sobre a ótica de Deus por meio da graça. Veja bem o que acontece aqui no versículo 15. Olha o que diz aqui. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Olha aqui, irmãos, que coisa interessante. Um homem perseguidor estava matando os cristãos, perseguindo aqueles que ele não conseguia matar. Todos estavam temerosos em relação a esse Saulo. E aconteceu algo interessante. Deus fala a Ananias para Ananias ir a ele. Ananias simplesmente diz assim: Senhor, ele não questiona a Deus, ele apenas pergunta assim: Senhor, este homem que o Senhor está me enviando, tenho ouvido falar dele. Olha como esse Saulo era perseguidor. Tenho ouvido falar dele e sei que ele tem feito mal ao teu povo. Aí o Senhor disse: ele é um vaso escolhido, vá. E Ananias se calou e disse: eu vou. Veja bem, queridos, o discípulo do Senhor Jesus, ele tem que crer na transformação do ser humano. Veja bem, o cara é drogado, o cara está envolvido nas drogas, na marginalidade, o cara não tem mais perspectiva de vida, ele perdeu a noção da existência. Para os homens aí fora, para a polícia, não há mais jeito, mas para Deus tem jeito. Para Deus tem jeito. Aleluia. Porque Deus é o Deus da transformação e da modificação de vida. Você tem que acreditar que Deus pode transformar a vida daquele que você entende que não há mais transformação para ele. Deus pode transformar. Deus ama o ser humano na sua plenitude. E todo discípulo deve crer nesse ato regenerador e transformador de Deus. Já vi pessoas que, aos olhos dos homens, eles não conseguiriam mais absolutamente nada, mas eu já vi Deus transformar vidas que eram intransformáveis, se poderíamos usar esse termo. Deus transformou. Então, se você acredita no poder transformador de Deus, você tem que acreditar na graça de Deus, que essa graça que emana dos céus para os homens. É uma graça que não é paga. Olha, presta atenção. Tem muita gente vendendo a graça de Deus. Presta atenção. Tem muita gente vendendo a graça de Deus, dizendo: olha, vem aqui que você tem que dar algo para você salvar isso, salvar aquilo. A graça de Deus não se compra com dinheiro. A graça de Deus, ela é a essência de Deus na transformação dos homens. A graça de Deus, ela desce dos céus em Cristo. E Cristo nos deu a salvação sem dinheiro. Não adianta vender o que não se pode vender. A sua salvação foi comprada com o derramamento do sangue de Cristo Jesus. Ele derramou seu sangue por você e por mim e por toda a humanidade. Quem chegar vendendo a transformação e a salvação de Deus, não aceite. E Ele nos salvou e nos regenerou pela graça, pois pela graça sois salvos, é dom de Deus. Está escrito lá no livro de Efésios, professor Tiago, está lá escrito no livro de Efésios. A graça é dom de Deus, não é paga, é de graça. Se alguém estiver vendendo, não aceite. Por isso, é que o discípulo tem que crer nessa graça de Deus que transforma o ser humano na sua plenitude. E Deus continua transformando. Olhe só para a sua vida. Olhe o que você era e olhe o que Deus fez.
e o que Deus continua fazendo. Aleluia. Foi por isso que Deus disse a Ananias: não importa quem ele é, eu vou transformá-lo e vou mostrar a ele o que ele deve padecer pela minha palavra. Deus transforma, modifica, traz um novo homem ético, construído segundo a imagem divina, um homem celestial e não um homem terrestre. Esse homem celestial, ele passa a ter a percepção da vida, abre os olhos espirituais dele, ele vai ver como os demônios agem, como as forças do inferno operam, como as forças do inferno estão interagindo na humanidade. O homem espiritual começa a perceber e ver o agir de Deus. Amém? Amém. Assim sendo, eu quero concluir dizendo que os discípulos que são chamados e enviados por Deus para uma missão do reino de Deus, ele precisa entender que ele não é o centro é Deus, ele é um canal de Deus para a transformação. Ele precisa entender que o reino de Deus tem suas implicações na terra, e essas implicações fogem à lógica humana para a lógica divina. Os discípulos que são chamados e enviados para uma missão divina, ele precisa ser disponível para Deus. Está disponível, está livre, como Deus é livre para realizar a obra de Deus. Ele precisa entender que ele tem que ser obediente ao chamado de Deus. Ele precisa entender que ele é um canal para abençoar outras pessoas. Ele precisa entender que a transformação do ser humano acontece em Deus para a transformação do homem mediante a graça. Assim, você será preparado, qualificado para ser enviado para onde Deus queira te enviar. E se Deus quer te enviar, não precisa de título. Você não precisa ter o título de evangelista, de obreiro, de pastor, de ajudante de Deus, de ajudante da igreja, nada disso. Você pode ser um desconhecido, não dizendo que não seja importante. Esses títulos são importantes. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, professor Sérgio, eu costumo dizer que títulos não caminha com o ser humano. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre o título identifica o ser humano. Título, é pronome de tratamento. Título é título, mas o que roda é o ser humano nas suas atitudes em detrimento de títulos. Título é título, o ser humano na sua essência de agir é que deve ser instrumento de transformação, instrumento de ética, instrumento de mudança. E título fica só no pronome de tratamento. Por isso, Deus está te chamando e quer vocacioná-lo para uma missão. Qual é a missão? Pergunte a você no seu coração. Qual é a missão que Deus quer me dar? Talvez Deus esteja te dando uma missão aí, junto da sua família, junto aí da sua vizinha, do seu vizinho. Deus está lhe dando uma missão para você executar. Você vai orar a Deus e dizer: Senhor, aonde é a minha missão? Aonde é que eu vou executar os propósitos divinos? E Deus vai te mostrar e vai te separar e vai te qualificar e vai te preparar para executar essa missão. E aí, na próxima vez que eu encontrá-lo, você vai dizer: pastor, Deus me encheu do Espírito a partir do momento que eu fui executar a sua missão. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém.